Vamos falar de um assunto importante e muito impactante. De um lado, a produção científica em artigos científicos ou papers. Dentro dessa perspectiva, desse ambiente, tem-se de um lado os professores ávidos que são cobrados para publicar cada vez mais artigos e de outro, revistas científicas que estão interessadas em reproduzir esses artigos, em adquirir esses artigos. Adquirir sem nenhum pagamento por isso. Dentro dessa perspectiva, um grupo pequeno de revistas, eu posso citar o nome delas, Elsevier, Taylor & Francis, Springer, Wiley Blackwell, American Chemical Society e a SAGE. Esse pequeno grupo fatura um valor impressionante. Em 2018, tiveram uma receita de 26 bilhões de dólares. Vou repetir, 26 bilhões de dólares. É importante ressaltar, nessa relação entre professores e revistas científicas, que existe algo imbricado aí que transforma o conhecimento dos professores, dos artigos, num produto que pode se chamar de um capital cognitivo. Dentro dessa perspectiva, essas editoras funcionam como uma empresa com todas as suas estruturas de negócio, altamente rentáveis. Vale dizer que os artigos científicos publicados nessas revistas, que são vendidos para bibliotecas, para universidades, para centros de pesquisa, bancados normalmente por governos. O governo brasileiro gasta 300 milhões de reais por ano no pagamento de assinatura dessas revistas para que os seus pesquisadores possam ter acesso a artigos dessas revistas. Caso contrário, pode-se comprar um artigo que está entre 30 e 50 dólares, um valor altíssimo. Se nós observarmos que uma delas é o Elsevier, que tem sede na Holanda, publicou em 2017 420 mil papers. Uma delas publicou 420 mil artigos. Daí dá para se ter uma ideia da receita fabulosa. Nessa perspectiva de estrutura empresarial dentro de um modo de produção em larga escala do conhecimento, do capital cognitivo, as empresas, uma parte delas, dessas editoras, tem capital aberto, ou seja, papéis na bolsa de valores. Mais um ganho que entra aí, fantástico. E além disso, também o capital especulativo. Portanto, um negócio extraordinário. As revistas criaram algo para criar mais uma emoção dentro dessa relação entre professor e publicação. O fator de impacto. O fator de impacto foi criado por um pesquisador nos Estados Unidos e está sendo incorporado por vários países e estão dentro das revistas. Como funciona o fator de impacto? Publica-se um artigo e os próximos artigos que citarem esse artigo vão gerando um fator de impacto. Mas tem um detalhe. Podem surgir artigos que criticam falhas nesse artigo anterior. E é muito comum falhas. Então, o que acontece? O fator de impacto aumenta, mas não porque o artigo é um artigo importante, é um artigo fascinante, é um artigo que vai gerar retorno, mas é um artigo ruim. Isso não interessa, o fator de impacto sobe. Existe outro fator também, existe também outra possibilidade, a autopublicação, a autocitação. O pesquisador que publica um artigo e publica outros e cita o anterior, ele vai gerando um aumento aí no fator de impacto. Deixando isso de lado, podemos trazer algumas preocupações com esse ritmo desenfreado de produção que circula o planeta, em qualquer continente. Existe uma paranoia na academia de produzir e produzir cada vez mais. Nessa linha de produção industrial, ocorrem alguns furos perigosos, sobretudo na área de saúde. Pode-se citar, na França, um médico pesquisador, Didier Raoult, que publicou recentemente, em maio de 2020, em plena ascensão do Covid-19,
o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da pandemia. Imagina, o governo francês, Emmanuel Macron, imediatamente encampou isso aí e se espalhou pelo mundo. Brasil e Estados Unidos são exemplos disso. Começaram a produzir hidroxicloroquina. Descobriu-se que o artigo é muito frágil, é um artigo que não deveria ter sido publicado. As experiências que aquele médico fez são superficiais, extremamente superficiais. E olha o risco que ele coloca. De repente começam a utilizar o medicamento confiando na ciência. Mas como os pesquisadores estão desesperados para produzir, há uma quantidade inconsiderável de papers na área de saúde agora que são produzidos. E isso vai gerando mais receita para os cofres dessas editoras, desse filezinho de editoras que nós temos aí. Dentro dessa perspectiva, o que deve ser feito? Primeira coisa é tornar as revistas, os artigos, aberta ao público. Ciência, que normalmente recebe recursos de governo, de agências de fomento, devem ter acesso aberto para qualquer pessoa. Isso precisa acontecer o mais rápido possível.